gente, passando aqui no começo do vídeo, só pra avisar vocês que esse comecinho do vídeo eu gravei antes de mudar o meu cabelo, tá bom? Então assim, não estranhe que eu vou estar com o cabelo preto ainda nesse comecinho, beleza? É isso, gente. Beijinhos e bora começar o vídeo. Oi, gente. Tudo bem com vocês, meus queridos? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo bem legal pra vocês, gente, de customização. Hoje eu trouxe uma ideia bem legal pra vocês, meus queridos, porque esses dias eu tava aqui matutando assim. Tá faltando aqui no meu quarto uma mesinha de cabeceira, né? E aí eu com os meus palitinhos, né, gente, fui pesquisar umas referências, umas inspirações. Olha, eu mexendo aqui o tripé, gente, ô senhor. Enfim, gente, como eu tava falando, fui pesquisando umas referências e eu encontrei um estilo de mesinha de cabeceira que eu adorei. E eu gostei bastante, gente, então assim, eu resolvi tentar fazer aqui com vocês e de cara já ensinar pra vocês também, né? E o mais legal, meus queridos, é que essa mesinha de cabeceira que a gente vai fazer aqui nesse vídeo vai ser feita só usando o nosso amado, idolatrado papelão. É, meus queridos, vamos fazer toda essa mesinha de cabeceira só usando papelão. Já começa o vídeo aqui, meus queridos, me ajudando, deixando seu like aqui embaixo, bastante like. Se inscreve aqui no canal também, aciona o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo novo. Quando eu postar, já cai a notificação pra vocês. E agora, gente, vamos embora. Vem comigo aprender a fazer essa mesinha de cabeceira, coisinha mais linda, bem estilo Pinterest. Bora! E a primeira coisa que eu tive que fazer, gente, foi pensar no formato que eu queria pra minha mesinha. E fui desenhando, assim, gente, mais ou menos o formato que eu ia querer, sabe? Só pra eu ter uma base, assim, uma ideia. E no final, eu cheguei neste rascunho aqui pra eu ter uma base de mais ou menos como que eu vou querer a minha mesinha. E aí agora, eu passei por uma folha de sulfite, só que em uma proporção maior. Tcharam! Pra mim foi mais fácil fazer assim, eu peguei uma folha de sulfite, aí eu fui colando várias assim pra emendar, né, pra dar o tamanho que eu queria. E cheguei neste formato aqui, gente, que vai ser o formato, assim, o tamanho da minha mesinha que eu vou querer, ó. Então, gente, lá fui eu passar esse molde pro papelão. Então, gente, eu peguei uma caixa de papelão, eu abri ela, fui desmontei ela toda pra ela ficar assim, toda retinha pra gente passar o molde. E, gente, se o papelão for daquele mais reforçado, mais grossinho, sabe, vai ser melhor ainda, porque daí a nossa mesinha de cabeceira vai ficar bem firme. Peguei o meu molde multilouco, né, que eu fiz assim totalmente a olho, gente, mas eu vou deixar também as medidas pra vocês na tela. Peguei uma canetinha e fui marcando tudo bonitinho. Fui marcando com a caneta, gente, fui tomando cuidado pro papel não ficar se mexendo, sabe? E não acabar saindo o molde todo torto, né? Até porque eu sou mestre em fazer isso. Mas aí depois eu também peguei um pouquinho de cola, gente, passei no meio, assim, do nosso molde, pra ele não sair do lugar e não ficar torto. E sim, realmente deu certo, meus queridos, deu certo. E pronto, gente, depois de tudo marcadinho, fica assim, desse jeitinho. E agora chegou a hora de cortar. Então eu peguei um estilete, gente, assim, crianças, tomem cuidado com o estilete, pelo amor de Deus. Eu peguei, gente, o estilete, marquei ali o meio, que era essa parte que tá com o X, que é pra gente cortar e tirar esse meio. E fui passando o estilete, gente, fui cortando com calma, devagarzinho, pra eu não me cortar e não acabar cortando errado o nosso moldezinho, né, da nossa mesinha de cabeceira também. E olha só o que temos aqui, meus queridos. Olha só como ele ficou, duas janelinhas aqui. E ó, certinho. E, meus queridos, a gente vai precisar de duas partes iguais a essa, cortadas no papelão. Então, já cortei aqui as duas partes, olha só. Ficou assim, elas iguaizinhas, ó, do mesmo tamanho. Agora, meus queridos, a gente vai separar essa parte. A gente vai cortar agora no papelão também uma outra tirinha de papelão que vai ser pra gente fazer, assim, a parte de cima, do apoio mesmo da nossa mesinha. Gente, eu medi, meus queridos. E assim, gente, eu quero que a minha mesinha de cabeceira tenha 20 centímetros. Olha, eu do lado errado da fita. Eu quero que a minha mesinha de cabeceira, ela tenha 20 centímetros de profundidade. Então agora vamos pegar mais papelão. Então é o seguinte, gente, a gente vai cortar uma tira de papelão bem comprida com 20 centímetros assim de largura, que vai ser a profundidade da nossa mesinha de cabeceira. Então, ó, gente, peguei aqui, vou marcar aqui no papelão 20 centímetros. Pronto,
prontinho, gente. Cortei aqui as tirinhas de papelão, já aproveitei e cortei mais. Com todos os retalhinhos assim de papelão que tinha, eu aproveitei pra cortar uma tirinha de 20 centímetros, tá vendo? Eu fui aproveitando todos os pedacinhos pra gente poder fazer essa volta aqui toda da mesinha. Então, eu vou colocar assim pra vocês verem. E a gente vai colar, gente, essas tiras de papelão nessa volta aqui, em todas as pontinhas. Tanto aqui fazendo o contorno do lado de fora, quanto o contorno dessas duas bolinhas aqui no meio. Pra facilitar nessa curvinha aqui, gente, que o papelão nele é durinho, a gente faz o seguinte: você pega o papelão e ele tem essas vinquinhas, tá vendo? Olha só, o papelão tem essas dobrinhas aqui no meio. A gente pega, ó, e vai dobrando, daí ele vai ficar mais maleável, pra gente conseguir colar aqui nessas voltinhas. E pra colar essa parte, meus queridos, eu vou usar a cola quente, que ela vai ficar bem firminha, vai segurar bem o papelão. E vamos lá, gente, ó, vou passar a cola quente aqui, e vou grudar o papelão aqui, ó. E olha a minha voz narrando aqui pra vocês de novo. Nessa parte, gente, eu peguei jornal e fui amassando os jornais assim, sabe? E fui colocando dentro da nossa mesinha de cabeceira. Porque na minha cabeça, gente, isso vai ajudar a nossa mesinha a ficar assim mais reforçada, mais grossinha, então, sabe? Eu amassei os jornais, coloquei ali dentro e depois vim com o outro lado, finalizando essa parte de cima aí da nossa mesinha. Oi, gente! Estamos aqui em mais um dia de customização. Tcharam! Olha a nossa prateleira, gente! Temos uma mesinha de cabeceira tomando forma. Aliás, já tá no formato, né? E agora a gente chegou à parte de dar um acabamento final nela. Gente, eu resolvi usar massa corrida. Comprei esse parzinho de luvas aqui, gente, hoje pra eu poder usar aqui pra passar a massa corrida aqui com vocês. Porque vai ser melhor a gente manusear ela assim com uma luvinha pra fazer um acabamento certinho, né? Luvinhas em mão. Agora sim, eu estou preparada, hein, gente? Olha, gente. E agora sim, gente. Vou pegar a nossa prateleira. Vou pegar aqui a massa. E vamos vir passando aqui por cima, gente. Olha que delícia. Olha, vamos espalhar bem aqui a massa. E a massa corrida vai deixar uma textura na nossa mesinha. Mas também depois, no final, se vocês preferirem deixar ela lisa, é só lixar depois. Mas eu tô querendo deixar ela com uma textura. Eu vou tentar deixar com uma textura diferente, sabe? Principalmente na parte da frente. Então, eu vou tentar deixar uma massa um pouquinho mais grossa pra ver se eu consigo dar essa textura depois. Ai, que legal! A massa rende bastante, ó. Gente, acabei aqui a primeira camada da massa corrida, gente. Olha a bagunça que eu fiz aqui na minha mesa. Olha só, passei uma camadinha, tá vendo, mais fininha. Depois que secar, a gente vem fazendo a textura. E olha só o que temos por aqui, gente. Uma base já sequinha. E agora é a hora da gente dar a nossa texturinha aqui. Vou pegar a massa corrida, vou passar uma camadinha assim mais fina aqui, sabe? E vou vir com a minha gambiarra, que pode ser também uma esponja, que eu acho que vai dar bem mais certo, né, gente? Vai ser até mais rápido. Mas eu quis improvisar. Passar uma camadinha assim, ó. E vir com esse paninho assim, ó. Pode ser uma esponjinha também. E a gente vai fazer assim, ó. Vou fazer aqui nessa parte aqui, ó. Olha, é essa textura que eu quero, ó. E depois, meus queridos, de fazer essa texturização por toda a mesinha de cabeceira, ela finalmente, gente, estava pronta!
lindíssima! Olha só que linda que ficou, gente. Peguem os detalhes da texturização que eu resolvi fazer. Lembrando que se vocês não quiserem essa textura, gente, é só pegar uma lixazinha, passar ali depois que estiver seca a massa e pronto, já vai ficar lisa e também vai ficar lindo. Coloquei algumas decorações na minha prateleira, gente, e olha esse resultado, gente. Dá pra acreditar, meus queridos, que essa mesinha foi feita só com papelão? Não dá, né? Ficou muito, muito linda. Eu espero de coração que vocês também tenham gostado dessa ideia, né, gente? Dessa ideia diferente, meio retrô, que eu resolvi trazer aqui pra vocês. E já me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. É isso, gente. Agora vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!